Teleaula Parnamirim. Hello boys, hello girls, hello students. Olá meninos, meninas, alunos. Nós estamos hoje com a nossa quinta aula, mas verifiquem aqui ao meu lado o QR Code que vocês precisam acessar e fazer o que precisa fazer, tá certo? Nós temos para hoje um assuntinho básico que pode ser segmento da aula anterior. Eu digo a vocês que eu não sou muito fã de colocar o início da aula com um assunto específico, porque eu não gosto de gerar, isso é uma coisa particular minha, não gosto de gerar expectativas, mas se foi pedido, a gente faz o que precisa, porque vocês ficam mais, digamos, a par do que pode acontecer, ou do que pode vir ou presenciar, Nós temos para vocês hoje o verbo to have, que é o verbo ter. E juntando com algumas aulas que eu tenho dado para os oitavos anos, vocês verificam que essa questão da posse em si começa com o verbo ter, to have. Depois você tem adjetivos possessivos, pronomes possessivos, o caso genitivo e ainda outras expressões que você pode usar para dar posse de alguma coisa a alguém, como a preposição of, por exemplo, de, e assim por diante. Bom, verificamos aqui o verbo to have é usado para atribuir posse de alguma coisa a alguém. Eu sempre que coloco essa questão da posse em si, eu tenho que atribuir a um possuidor a ideia da posse de um objeto, de um elemento, qualquer que seja. Então, começando com um exemplo, a gente tem, they have a beautiful house. They have a beautiful house. Eles têm uma bela casa, ok? Aqui, Henry has 2 horses and 10 cows. Henry has 2 horses and 10 cows. Em português, Henry tem 2 cavalos e 10 vacas, ok? 10 cows, 10 vacas. Nesse exemplo aqui abaixo, our cat has a short tail. Our cat has a short tail. Nosso gato tem uma cauda curta, ok? Tail vai ser cauda, no caso, curto, rabo. Porque cauda com L, cauda de se beber, ou seja, de tomar, que é alimento, tá? I have little money. I have little money. I cannot buy a new car. I have little money. I cannot buy a new car. Eu tenho pouco dinheiro. Não posso comprar um carro novo. Ok? Então você viu aqui em exemplos, duas formas, have e has, uma para plural, outra para singular, e assim por diante, tá? Exemplos em si, com a introdução do assunto, verbo to have, verbo ter. Agora veja, conjugation, presente no caso, present, conjugação no presente. Eu tenho a conjugação completa e contraída, que eu posso falar assim, I have, I've, you have, you've, she has, he has, embaixo, he has, his, she has, she's, it has, its, we have, we've, you have, you've, they have, they've. Então, conjugação para vocês do verbo to have, em português eu tenho, você tem, ele tem, ela tem, ele e ela tem, no caso o neutro, animal objeto, tá? We have, nós temos, vocês têm, you have, e eles e elas têm, they have. Observem que na contração, esse S aqui com he, she, it, no caso his, she's, it, você pode ter uma observação quanto na contração também com o verbo to be. Entendam que só vai saber se é verbo to be ou verbo to have quando num exemplo, tá certo? Num contexto, tá? Então, esse his, she's e eles também existe contração com o verbo to be, tá certo? Mas entendam o contexto e entendam qual é o verbo, se to be ou to have. O verbo to have em si possui duas formas de conjugação, de flexão com sujeito singular ou plural, tá certo? No presente em si nós temos have e has, ok? Para conjugar, formas ortográficas, como está falando aqui, tá? Ortográficas. Exemplo, novamente, mais para enriquecer o seu aprendizado com to have. Have aqui é a primeira. We have to finish this homework till tomorrow. E no segundo, Ronald has a house at the beach.
A gente tem na primeira tradução, nós temos que terminar, nós temos que terminar. Aqui o professor faltou colocar o quê? Nós temos que terminar esse dever de casa até amanhã. Ronald tem uma casa na praia. Agora verifiquem. Voltando aqui, ó. Eu tenho, você tem, ele tem, ela tem e assim por diante, tá? O verbo ter em si não é só para você ter uma posição de posse no geral, tá certo? E no geral sim, mas não sempre. E quando eu falo assim, ó, we have to finish this homework till tomorrow. Nós temos que terminar esse dever de casa até amanhã. Esse have aqui, sim, coloca como verbo auxiliar da expressão, tá certo? Mas é ter também. Nós temos que fazer isso, né? Eu tenho na minha mão uma vara, my wand, minha wand, e my remote control, meu controle remoto. I have this and I have this. Eu tenho, é posse minha. Nesse caso aqui, ó, o verbo to have é um verbo auxiliar, tá certo? Que o principal vai ser to finish. A gente tem de sair também em inglês, tá? Como português, né? Bom, a gente diz que o verbo to have possui funções específicas. Por quê? Porque pode ser usado como verbo principal ou como verbo auxiliar quando na interrogativa ou negativa. Aí você vai dizer que o auxiliar para interrogar ou negar é o do, o does, o did. Mas o verbo to have tem essa especificação. Você pode usar como principal ou como verbo auxiliar. Vamos ver aqui na letra A, como verbo principal. Primeiramente, a gente tem, ó, interrogative examples. Interrogative examples, exemplos interrogativos. Frase primeira. Do they have any pets? Do they have any pets? Eles têm algum animal, algum bicho de estimação? Algum animal, bicho, tanto faz, any pets, ok? Animal de estimação ou bicho de estimação. Segunda frase, exemplo. Does Patrick have a girlfriend? Does Patrick have a girlfriend? Patrick tem uma namorada? Então, ter aqui, você tem uma informação de have, porque o have, quando você interroga, a gente não pode colocar o has. Embora aqui eu tenha Patrick é he has. Quando você afirma, tá? Quando você nega ou interroga, a forma do verbo to have vem para have e não has, ok? Então, como verbo principal, para interrogar, aqui estão os exemplos, tá? Como verbo auxiliar, a gente tem no segmento, porém negativo aqui, por exemplo, né? Ainda, porque a gente viu interrogação, agora negação, né? Eu digo assim, ó, Anthony does not have good marks in geography. Anthony does not have good marks in geography. A palavra marks você pode trocar também por grade, tá? Que é nota escolar, grade, tá? Então, Anthony não tem boas notas em geografia, ok? Ó, Anthony é homem, sozinho, he, aqui eu tenho does, ok? É um subjetivo no singular, sujeito no singular, ok? Então tem que ser does para fazer interrogativa. Na segunda frase, negando também, Patricia doesn't have dolls. Aqui você tem does not, aqui você tem doesn't. Aqui completa, aqui contraída, tá? Negação contraída. Então, de novo, Patrícia doesn't have dolls. Patrícia não tem bonecas. Não tem, não possui. Eu esqueci de falar para vocês que possui também pode se encaixar aqui, tá? Aqui, the animals don't have food for today. The animals don't have food for today. Especificando aqui para você, quando eu falo don't, no final da letra, da palavra em si, é bem sutil, don't, tá? Não é don't. Don't é outra coisa, que eu nem sei o que é. Então, the animals don't have food for today. Então, os animais aqui está no plural, ó, don't, tá? Quando é no singular, Anthony é he, né? Does. Patrícia é she, does. The animals é como se fosse they. Então, don't, tá? Plural tem que ser don't, ok? Os animais de português, né? A tradução. Os animais não têm comida para hoje, tá? Entendo que esse tem aqui com a circunflexo, é porque é plural, tá? Quando não tem circunflexo, é singular. Alright, beleza aí. Segmento você vai ter, ó, o verbo to have possui funções específicas. Epa, voltei. Calma. Vamos pra frente. Pra frentex. Bom, letra B aqui para você como verbo auxiliar. To have como verbo auxiliar. O que acontece? Você interroga ou nega, o do ou does não entra, porque o auxiliar já é ele. O que ele faz? Isto, ó.
se coloca na frase para interrogar e elimina, descarta o auxiliar do, o auxiliar das, ou o auxiliar did se for no passado, né? Então, acompanha aqui. Have you got a job? Aí você vai dizer, got, sim, porque o verbo to have, você tem to have got, que é uma formação que se tem para o uso dos britânicos, né? Quando você fala que o americano faz o uso sem o got, é normal, questão de cultura em si, cada um faz a sua especificação quando na fala, na expressão em si, quer ser escrita ou falada, e dá nisso, né? Então, to have got é para os britânicos, e to have para os americanos, tá? Então, quando eu falo assim, de novo, have you got a job? Have you got a job? Você emenda aqui a pronúncia, got a job. Have you got a job? Você tem um emprego? Então, esse got vai ficar aqui para enfatizar o uso quando você interroga, tá? Ou quando também nega, vamos ver, né? Aqui eu tenho, ó, have you, porque quando eu conjugo, eu digo you have. Aqui na segunda frase, has Thomas got any money? Has Thomas got any money? Então, Thomas é he has, olha aqui, has, quando não tem o do nem das, como auxiliar na interrogativa, eu não tenho, né, que usar a forma normal de have quando eu pergunto, com do ou das, e sim, has, porque eu estou falando aqui, ó, to have como auxiliar, ele está aqui para auxiliar na interrogativa, por enquanto, né, então, has Thomas got any money? Thomas tem algum dinheiro? Bom, não sei. No exemplo seguinte, have they got the tickets for the show? Have they got the tickets for the show? Essa palavra show aqui, em alguns casos eu posso também colocar como concert. Se for um show de música, eu posso colocar concert, ok? Aí ficaria, have they got the tickets for the concert? Ok? Então, eles têm os ingressos para o show ninguém sabe o que é, né? Se é show de mágica, show de dança, show de música, bom, vai ficar assim, tá? Negativa em si, com o verbo to have, como auxiliar, olha como é que fica. David and Tiago haven't got their license yet. De novo, David and Tiago haven't got their license yet. Their license yet. A palavra license vai ser para nós aqui carteiras, só que de motorista, tá? Porque a license vai ser a habilitação. Eu não coloquei aqui para vocês para explicar para vocês como seria essa situação. License, habilitação. Mas eu coloquei aqui para vocês as carteiras, dizendo que é de motorista, tá? Então, ó, Tiago e David e Tiago são plural, no caso é plural. E they have not, haven't, ok? A gente tem que saber, quando a gente usa o sujeito singular ou plural, existe isso, você tem que saber como usar. Olha aqui também, we é nós plural. We haven't got any books to read during the vacation. We haven't got any books to read during the vacation. Nós não temos nenhum livro para ler nas férias, durante as férias, tanto faz. Oséias, segundo aquele segmento aqui dos exemplos, Oséias é he o que? He has, olha aqui, hasn't, ok? Oséias hasn't got his results of the contest. Oséias não tem o resultado do concurso. Ele fez no vestibular, não sabe se passou, então Oséias Oséias hasn't got his result of the contest. Contest não é contexto, é concurso, ok? Então, ó, a B foi para auxiliar, tá certo? E a A foi para principal, ok? Então, A, verbo to have com principal para interrogar ou negar, e com principal, letra B, ó, com auxiliar para interrogar e negar também, ok? Ficou claro? Bom, façam uso do que vocês estão vendo aqui, ó, retomem a aula como você está no YouTube, né? Você pode voltar, pausar e escutar o professor de novo, ou ler de novo e se dar bem com a sua prática, porque você precisa fazer isso, né? Precisa fazer isso. Vamos ver que formas que negam e que interrogam, para ficar mais ainda enriquecido para vocês no conhecimento. Quando eu falo assim, I do not have, eu posso contrair e falar o quê? I don't have. Você emenda aqui, I don't have. I don't have. Aí você emenda, I don't have. Ok? You do not have. Contraindo, you don't have.
You don't have. He does not have. Contraindo. He doesn't have. He doesn't have. Ok? Doesn't have. Você não fala bem doesn't have. Doesn't have. No segmento she. She does not have. She doesn't have. She doesn't have. Ok? Depois, it does not have. Aí tem contração. It doesn't have. It doesn't have. Ainda, we do not have. We do not have. Contraindo. We don't have. We don't have. Ok? O segmento, you do not have. Contraindo, you don't have. E ainda, they do not have. Contraindo, they don't have. They don't have. Ok? Aqui foi a formação que você nega, né? E assim vai. Contraindo e completa. Quando você interroga, você faz a especificação também, ó. Com o verbo aqui, com o verbo principal, né? Do I have a pen? Do I have a pen? Do I have a pen? Do you have a cat? Do you have a cat? Do you have a cat? Does he have a dog? Does he have a dog? Does she have a bike? Does she have a bike? Does it have a tail? Does it have a tail? Do we have any pens? Do we have any pens? Do you have any cats? Do you have any cats? Aqui eu tenho do you have a cat? Aqui eu tenho do you have any cats? Ok? Do they have any dogs? Do they have any dogs? Aqui seria em português assim. Eu tenho uma caneta? Você tem um gato? Você tem um gato? Ele tem um cachorro? Ela tem uma bicicleta? Eu me lembrei agora de uma coisa que o menino chegou pro avô e perguntou, pediu, né? Vovô, me dá uma bicicleta? O avô falou assim para ele, você já tem uma janela? Aí continua, mas deixa para lá. Bom, ele tem uma cauda? Does it have a tail? Ele tem uma cauda, um rabo? Do we have any pens? Nós temos canetas? Do you have any cats? Você tem alguns gatos? Do they have any dogs? Eles têm alguns cães? Ok? Então, formas para você enriquecer aqui no seu aprendizado, como se faz negativa, completa e contraída, e interrogativa como verbo auxílio, como verbo principal, tá? Com verbo principal. To have como principal. Vejamos mais aqui, ó. Saibamos que o passado de have é had. E é uma forma só para todas as pessoas, tá? Pronomes, nomes e assim vai. Aí tem no presente o que? Have e has. Passado é had. Had. Ok? Então, ó. Passado de have é had. Forma única para todos os pronomes ou nomes. Quer singular, quer plural. Right? Very good. Understand? I got it. Entendeu? Conjugation, conjugação. Aí eu tenho I had, you had, he had, she had, it had, we had, you had, they had. Você não fala had, had é como se fosse ready, ready para quem não sabe falar, né? Em inglês fala had, que é pronto, ready, pronto. Nesse caso aqui eu tenho had. O D é bem sutil, mas você pronuncia, tá? Sutil, bem lá baixinho, mas sutil. Head. Agora, a palavra cabeça é head. Head. Tem um som mais longo do que o verbo to have, no passado. Head. Oh, my head is ill. Minha cabeça está doente. Bom, então, I had. Eu tinha, eu tive. You had. Você tinha, você teve. He had. Ele tinha, ele teve. She had. Ela tinha, ela teve. It had, ele, ela tinha, teve, né, para o animalzinho. We had, nós tínhamos, nós tivemos. You had, vocês tinham, vocês tiveram. They had, eles tinham, elas tinham. Eles tiveram, elas tiveram também. Ok? Vamos ver aqui exemplos com a forma do verbo to have no passado e não só na conjugação, tá? Vamos exemplificar aqui com o primeiro, né, a primeira frase. We had a lot of friends when we lived in New York. We had a lot of friends when we lived in New York. New York.
New York, stop pressing the news. I'm living today. Bom, Frank Sinatra. Nós tínhamos muitos amigos quando morávamos em Nova York. Agora estou no Brasil. E agora? Bom. Segundo exemplo, Juan, não é Juan, é Juan. Okay, Juan had a big farm. Juan had a big farm when he has only... ok. Voltando aqui, então me emocionei. Voltando. Juan had a big farm. Now he has only an ordinary house. Juan tinha uma grande fazenda. Agora ele tem apenas, faltou aqui um S, apenas uma simples casa, uma casa simples, ordinária. Ok? Então, Juan had a big farm. Now he has only an ordinary house. Entendo que aqui eu tenho passado e aqui tenho presente. Hein? Ele tinha uma casa, uma grande fazenda. Agora ele tem uma casa simples. Bom, Sheila had a garden in front of her house. Sheila had a garden in front of her house. Sheila tinha um jardim na frente da casa dela. Ok? Had. Agora não tem. Passou o pavimento, aí calçou, né? Fez uma calçada e acabou o jardim dela. Bom, foi assim. Os exemplos? Agora vamos ver na interrogativa com o verbo principal apenas. Eu acho que eu não coloquei aqui para vocês como auxiliar, mas vamos ver. Como principal, nós chamamos de interrogativa, né? Interrogative examples, exemplos interrogativos. Aí você vem, did they have, passado tal, passado tem que usar o did. Did they have books to study grammar? Did they have books to study grammar? Eles tinham livros para estudar gramática? E com o did aqui ainda eu tenho, did you have any trouble to pass through the border? Did you have any trouble to pass through the border? Você teve algum problema ao passar na fronteira? A fronteira, alfândega, como é que é a alfândega em inglês? Deixa eu ver. Esqueci, mas eu sei, é só lembrar. Depois. Então, no exemplo seguinte aqui eu tenho, did she have lots of tests to correct? Did she have lots of tests to correct? Ela tinha muitos testes para corrigir? Eu acho que sim, porque nós somos professores e a gente corrige tantos testes, né? Então, lots of, muitos, ok? Vamos lá. Bom, verifiquem aqui uma formazinha que você tem na interrogativa. Quando você tem uma espécie de conjugação, né? Então, forma-se interrogativa do passado com to have, com o auxiliar did, sempre, né? Como auxiliar, você tem o did, e o verbo to have vai ser o verbo principal. Então, did I have, eu tinha, eu tive. Did you have, você tinha, você teve. Did he have, ele tinha, ele teve. Did she have, ela tinha, ela teve. Did it have, ele, ela tinha, teve. Did we have, did we almost have it all? Did we have, nós tínhamos, nós tivemos. Did you have, vocês tinham, vocês tiveram. Did they have, eles e elas tinham, tiveram. Verifiquem que quando tem uma conjugação, no caso aqui, não parece conjugação, né? Com a interrogativa, ó, não tem he has, she has, nem it has. Porque para interrogar, você vai ter que tirar a forma has e colocar have. Por quê? Porque só vai usar o has quando nós afirmamos. Ok? Good. Aprendeu, né? Beleza aí. Very nice. Agora, negando, né? Exemplos negativos. Negative examples. A gente tem Alan did not have friends to help him up. Alan did not have friends to help him up. Legal, né? Alan didn't have friends to help him up. Legal. Alan não tinha amigos para ajudá-lo. Ok? Aqui eu posso dizer did not ou didn't. Didn't have.
ok? Como aqui. Sabrina didn't have English class, English teacher last year. Sabrina didn't have English teacher last year. Sabrina não teve professor de inglês no ano passado. Ok. Não teve contrato, né? E a pessoa não foi para a sala. Bom, ou não chamaram. Bom. Seguinte exemplo. Exemplo seguinte. Madison didn't have a date last night. Madison didn't have a date last night. Madison não tinha um encontro ontem à noite. Ok? Vocês tiveram aqui exemplos com a forma do verbo em si, to have, no passado. Ele como verbo principal, tá certo? Como verbo auxiliar, não fica tão legal a gente fazer esse reconhecimento aqui, pelo menos eu acho, tá? Porque teria que usar o got, e para mim raramente eu vejo frases que tenha o verbo to have no passado com o got, que é interrogando ou negando. Had they got money to travel? Eles tinham dinheiro para viajar? Para mim isso soa estranho. Aí eu falo assim, Diana hadn't a dress to go to the party. Diana não tinha um vestido para ir para a festa. Pode ser que isso seja bem usado, né, com os britânicos, mas eu não tenho tanto uso disso aí. Então eu parei aqui para vocês como um verbo principal apenas no passado em si, e não vou colocar para vocês no passado, né, como auxiliar, ok? Então, a gente termina aqui nossa aula com uma frase também que eu gosto de colocar sempre, né? As frases às vezes se repetem de um ano para o outro, ou seja, sexto, sétimo, oitavo, mas eu estou diferenciando um pouco, tá? Mesmo assim, quando eu digo assim, nenhum esforço é em vão quando se deseja alcançar um objetivo. Então, faça a sua parte, se esforce-se um pouco, alcance o seu objetivo, né, o seu intento, e assim você vai ser, né, bem sucedido. Eu pelo menos espero, ok? A gente termina a aula com essa frase, como sempre, e dizendo a vocês que tenham um bom Natal, um bom final de ano, e que o ano que vem, né, vai ser melhor para nós. Vamos esperar, porque nessa aula que a gente está tendo aqui agora, vamos fazer uma breve pausa, tá? Então, bom Natal, bom ano e bye bye.